Boa tarde, pessoal. Eu e o Walter, né? Nós tivemos aí a ideia de falar um pouco aí sobre certificações que tem Kubernetes aí como um dos temas, né? Algumas são mais focadas em Kubernetes, outras em outro tipo de tecnologia, né, Walter? Mas eu acho que mesmo assim é bem válido aí para quem está trabalhando aí com containers, com projetos Cloud Native, essas iniciativas aí que a gente vai estar mencionando, né? Sem dúvida. Boa tarde aí, pessoal. Obrigado pela presença, né? A ideia é a gente passar por uma lista aqui de certificações que a gente sabe que falam, né, do tema de Kubernetes, né? E dar algumas dicas, assim, algumas indicações de como se preparar um pouquinho melhor, né, para essas certificações. Show de bola. Então, vamos lá. Quer se apresentar? Manda bala, aí, Renato. Então, pessoal, eu sou Renato Groff, atualmente trabalho como arquiteto de soluções e de software também, sou autor técnico, palestrante. Já tem um tempo aí que eu sou Microsoft MVP, sou Docker Captain também. Deixa eu mandar aí o link do meu blog, pessoal, e do LinkedIn. Quem quiser aí me adicionar, fiquem à vontade, beleza? Show. Bom, meu nome é Walter, eu também faço parte do programa de MVPs da Microsoft desde 2020 na categoria de Internet das Coisas. Sou instrutor autorizado da Microsoft como MCT, instrutor autorizado da AWS e também da NVIDIA pela K-Solution e também atuo como professor universitário. Vamos lá então. Pessoal, vou mandar o link aí, esses links aí que a gente tá mostrando. Muitos dos eventos que a gente faz aí de comunidade, né, Walter? São gratuitos, né? Muitos não, né? A maioria esmagadora, né? Muito raramente a gente anuncia no Meetup alguma coisa paga. Então tá aí o link, né, do nosso Meetup, né? A gente vai inclusive fazer um evento agora na segunda-feira sobre Kubernetes, né? Então, convite para vocês participarem. A gente sempre faz às 9 da noite os eventos, né? Então, deixa eu mandar aí para vocês. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Enquanto tem papo, a gente vai falando, né, Renato? Em muitos casos a gente termina à meia-noite, depois da meia-noite, mas fica gravado, né? Os eventos são online, então eventualmente a gente faz alguns eventos presenciais também, mas a maior parte do tempo hoje são eventos online mesmo. Isso aí. Tem esse grupo aqui que a gente divulga algumas iniciativas nossas, como lives, vídeos. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou mandar aqui o vídeo o link para vocês também. Quem quiser escanear o QR Code também é para estar funcionando aí esse QR Code, viu, pessoal? Deixa eu só pegar aqui. Vamos ver aqui o WhatsApp. Eu já estou mandando aí. Se quiser avançar aí para o próximo slide, Walter. Show. O Renato criou um repositório, tá? Aqui no GitHub. Então, se você, ele vai colocar o link também, né? Daqui a pouquinho. Então, se você puder deixar um star, sempre ajuda, né? Bem importante aqui para nós, tá? Então, essa apresentação, alguns links que o Renato e eu reunimos estão ali disponíveis para vocês poderem acessar e esses slides também estão lá. Eu vou mandar aí, pessoal. Então, como o Walter falou, se puder dar um star aí, pelo menos ajuda em questões de visibilidade, né? Então, com certeza vai estar colaborando aí conosco. Show. Então, o nosso foco aqui é falar um pouquinho de algumas certificações que ou nós já fizemos, né, Renato? A gente já fez algumas dessas certificações, ou que a gente sabe que existe, que a gente reuniu algum material,
primeiro da CNCF, né, que é o principal foco de certificações que fala sobre Kubernetes, mas também os cloud providers que a gente tem mais contato, que no caso aqui é o Azure e a AWS, né, Renato? Sim. É, a parte de Azure, eu diria que eu tô mais por dentro, por já ter feito algumas provas. O Walter fez mais provas que eu, com certeza, né? O Walter é bem empolgado com certificações, mas tem também as da AWS, né? O Walter é instrutor autorizado da AWS, então se vocês tiverem dúvidas aí também, pessoal, vocês vão comentando aí, mandando aí para a gente, nós tentamos responder aí dentro do possível, ok? E também as da Linux Foundation, né, Renato? Sim. A Linux Foundation, ela, na verdade, a CNCF está abaixo da Linux Foundation, né? Mas assim, vale a pena destacar que tem alguns treinamentos, tem alguns não, né? Tem dezenas de treinamentos gratuitos que dão um badge, né? Contam como se fosse uma certificação mais básica, né? Então a gente vai falar de algumas coisas associadas a Kubernetes, né? É válido porque você aprendeu, né? Vai te ajudar, mas com certeza as certificações aí que a gente vai comentar no início aí, que são certificações pagas, são bem mais avançadas, bem mais abrangentes, mas ainda assim é um conhecimento aí que você tem acesso gratuitamente, que com certeza vai ajudar, né, Walter? Sem dúvida. E aí, para começar, né, eu trouxe aqui para vocês uma prova que eu fiz recentemente. Eu fiz, foi a minha última prova, na verdade, de certificação para fechar 2024 com as metas, né? Que é uma prova relativamente nova da CNCF, tá? Que é a Certified Kubernetes and Cloud Native Associate. Então, eu tinha, né, como objetivo fazer a próxima que vai aparecer nesse slide. Daí eu estava revendo lá o site da CNCF e eu vi essa prova, né? E eu resolvi seguir a indicação do próprio site da Cloud Native Foundation, porque essa prova, a ideia dela é ser uma prova de introdução para você entrar no mundo, né, da CNCF. Mas não subestime essa prova, tá? Porque apesar de ela ser uma prova introdutória, né, e totalmente teórica, diferente das outras provas da CNCF, né? Ela cobre uma quantidade bem grande, bem extensa de conteúdos. Então, por exemplo, ela começa, né, falando um pouquinho sobre o que é a CNCF, né? Então, o grande objetivo da CNCF é se manter como uma instituição, uma fundação abaixo da Linux Foundation, que seja acessível a todos, então que seja universal, que seja sustentável, porque ela mantém de todos os projetos que tem lá no landscape da CNCF, né? Então, todos os projetos que estão em todas as fases de incubação, e inclusive estuda isso, que pode cair na prova, né? Quais são as fases que um projeto passa durante a sua estada na CNCF, né? Então, essa noção geral, né, do que é a CNCF, tá? É muito importante. Aí eu destaquei aqui algumas dicas. Por exemplo, é importante que você conheça, tá? O ecossistema da CNCF. Então, os projetos que estão graduados, é importante que você dê uma passada por eles, porque pode cair uma questão na prova lá, o que é o Dapper, né? Ah, o que é o Helm, né? Então, pode cair alguma questão perguntando sobre esses projetos que estão graduados, tá? Outro tema que com certeza pode aparecer, né? Que entra aqui na parte ainda de fundamentos aqui, né? Do Kubernetes, né? E da própria CNCF, que é o que é Cloud Native, né? Então, a Cloud Native, ela entende que uma aplicação Cloud Native é uma aplicação que foi pensada e que usa a infraestrutura dos cloud providers de forma agnóstica, né? Então, por exemplo, né, a questão de
conceitos, né, do Cloud Native, parte de virtualização, containerização e orquestração. Então, você precisa saber como é o ciclo, né? E até o Renato pode ajudar aqui bastante, né? Porque ele é Docker Captain. Como que eu construo um container, né, Renato? Como que faz build? Isso é um conhecimento básico que é cobrado lá na prova. Tá mudo, Renato, tá Opa, mudo. perdão. Então, eu não tenho essa certificação ainda, estou até interessado em fazer, mas vocês vão aprender bastante coisa aí com ela, né? Até o Walter comentou sobre o ecossistema da CNCF. Tem muito projeto Cloud Native hoje em dia, né? Tudo surgiu aí em torno do Kubernetes, e o Kubernetes é baseado em containers, né? Então, com certeza você ter noções aí de como utilizar um Dockerfile, como buildar as imagens e depois subir num cluster Kubernetes vai ajudar você a, a se certificar e a ter sucesso nessa prova, né? Até o Diego Exatamente. Moraes perguntou aqui sobre uma certificação, deixa eu ver aqui, que é da Linux Foundation. Olha, eu não cheguei a fazer esse exame, viu, Diego? Pelo que eu vi aqui, um exame mais genérico, né, da Linux Foundation. Assim, conhecimento aqui que eu tenho aqui por ter feito algumas certificações. A gente vai falar mais adiante do exame AZ400 da Microsoft. Eu acredito que o exame AZ400 faça mais sentido, porque tem muita coisa que é pedida aqui no mercado, não só no Brasil, mas lá fora. Eu escolheria fazer essa prova. Ele até comentou que tem a Z400 e a Z204. Se eu fosse escolher alguma coisa da Linux Foundation, provavelmente eu tentaria fazer alguma das certificações de Kubernetes ao invés dessa de DevOps. Eu mesmo não cheguei a me aprofundar na questão da certificação, não sei se o Walter chegou a ver, eu dei uma olhada, já tinha dado uma olhada bem por cima, mas para mim eu acho que agrega mais hoje em dia você ter as certificações da CNCF, principalmente as de Kubernetes, do que as outras que a Linux Foundation oferece. O Bruno falou que até pretende fazer a Z400. Mas beleza. Depende muito, né, Renato, da atuação da pessoa, né? Se ela vai trabalhar com Linux embarcado, alguma coisa assim, pode ser que, né, tenha alguma, seja importante, né, como profissional. E aí, mas obrigado. E aí, continuando, é, cai tudo que existe dentro do Kubernetes cai na prova de forma teórica, então esteja preparado para reconhecer todos os possíveis componentes do Kubernetes padrão, desde deployment, parte de rede, parte de storage, parte de tudo. Tudo pode ser usado contra você, tá? Para mim, caiu comandos Linux bem básicos, mas caiu, tá? E conceitos básicos de nuvem. E de novo, né? Por que que é importante? Aqui está o link da prova, né? Por que que é importante você se preparar? Porque ela é uma prova cara, né? Ela não é uma prova barata. Eu comprei a minha na promoção da Black Friday, tá? Mas mesmo assim saiu uma baba, né? Eu paguei, eu acho que brincando, uns R$ 700, tá? Então, porque eu ainda peguei ela no desconto, tá? O preço dela agora, deixa eu dar uma consultada aqui, US$ 250, tá? Então, é pesado, é uma prova bem pesada. E para dar uma dica, não ganhei esse livro, eu comprei esse livro, tá? Eu usei esse livro aqui para me preparar, eu comprei ele no Kindle, tá? É um bom livro, dá uma boa visão sobre a prova, né? Como que a prova foi estruturada, tem questões de dicas, tem até entrevista com o Brandon Burns, né? Que é um dos criadores do Kubernetes, que hoje trabalha na Microsoft, tá? O Diego até perguntou se nessa prova cai alguma coisa de Istio, Service Cai, Mesh. cai, Porque pode assim, cair assim. Pode eu falar, acho Renato. que, pelo que eu já vi da prova, que você comentou também, ele vai
pedir sobre alguns projetos Cloud Native mais populares, né? Então, Isso. Prometheus, Istio, OpenTelemetry, eu acho que a ch- Grafana. Grafana, acho que a chance de se perguntar alguma coisa é bastante grande, né? Isso. Os projetos que estão graduados, você tem que lembrar deles, tá? Projetos graduados são bem importantes. Show. Aí a gente tem, né, Renato, o Certified Kubernetes Administrator, né? Então, essa prova aí é mais focada em administração de Kubernetes, né? Até no canal .NET a gente já teve uma live falando sobre essa prova. Um amigo nosso, Bruno Brito, teve sucesso fazendo a prova. Pelo que ele comentou, vou até mandar o vídeo aqui para vocês, pessoal. A gente fez um corte aqui de uma live só para focar nisso, né? Então deixa eu mandar aqui para vocês, mas pelo que ele comentou, assim, é uma prova que vai focar muito na parte prática, né? E assim, você vai ter que estar bem ciente do que é cobrado nessa prova, conhecer bem, porque vai realmente diferenciar se você é um especialista em Kubernetes, em administração de um cluster, do pessoal que diz que entende e que muitas vezes deixa a desejar aí pelo mercado, né? É que o desafio, como o Renato falou, né, não é só você dominar os conceitos do Kubernetes, como é a prova aquela anterior que eu comentei com vocês. Aqui você tem que saber fazer, né? Você vai entrar numa máquina virtual lá do ambiente da CNCF e você vai ter tarefas para executar, tá? Se eu não me engano, pode até usar dois monitores, né, Renato? Eu acho que sim, mas assim, Uhum. é uma prova. E assim, tem um detalhe também sobre essa prova, pessoal, que muitas provas de certificação, principalmente a AWS e Azure, você tem a resposta de cara, né? E o que acontece? Essa prova você vai fazer, vai levar uns dias, porque vão avaliar, né, o que você produz aí como resposta, né? E até o Patrick Mello, eu já vi outras pessoas comentando, bom aí que ele falou, a CKA vai atualizar em 2025, conteúdo acrescentando muitas coisas novas, como API Gateway tem se falado bastante, policies, então quem for fazer aí, pessoal, muito provavelmente vai encarar mais conteúdo ainda, além do que a gente mencionou aí. E só uma dica, pessoal, esses links que estão aparecendo slide aí, slide está no README do nosso repo aí do GitHub, né? Então, eu mandei aí para vocês, né? Quem quiser aí ir acessando enquanto nós estamos falando, tem os slides que dá para vocês baixarem e dá para acessar aí também os links, beleza? Isso, e até destacando uma coisa que o Brito falou no vídeo dele, né? Existem ambientes que você pode praticar a prova antes de você fazer a prova, da própria CNCF, né? Acho que tem uma empresa parceira que basicamente ele vai trazer questões similares e um shell de uma máquina virtual para você praticar. Então, um dos fatores de sucesso nessa prova aqui é você fazer esses laboratórios, é você ganhar muita experiência de uso. E isso, o Patrick colocou ali o Killer Coda e o Killer Shush, né? Killer SH. Show, muito bom. O André até comentou que comprou a prova, estou estudando para fazer ela. É uma prova, o meu desafio, na verdade, era essa daqui, ó. Essa daqui que eu ia encarar primeiro, ainda bem que eu dei um passo atrás, né? E fui direto para a prova de introdução, porque essa daqui também é pesada, né, Renato? Sim, essa é mais focada em desenvolvimento, né? Então, ainda assim, você vai ver bastante coisa aí de administração, né? Para você conseguir, né? Tá desempenhando bem nessa prova, você tem que conhecer aí um pouco de administração de Kubernetes, estruturas aí que caem também na CKA, né? Sim, o conhecimento.
A experiência com Kubernetes ela é obrigatória em todas as provas, né? Em diferentes níveis, claro, né? Mas, por exemplo, aqui a ideia, como o Renato bem falou, é você demonstrar se você sabe como que uma aplicação deveria ser construída para ela se integrar bem com o Kubernetes. Então, você não vai construir uma aplicação durante a prova, não é isso. Mas eles testam você, né, para ver se, por exemplo, você sabe, né, como fazer o design para, por exemplo, você receber informações através de variáveis de ambiente, ou ainda você consultar os config maps, né? Recuperar um secret, ah, como que o desenvolvedor deve configurar o health check, né? Para poder, porque o Kubernetes, com os três tipos de health check que o Kubernetes tem, para você poder, para o Kubernetes poder saber se o pod está saudável ou não, né? Também eu vi que cai muita coisa de RBAC e Custom Resource Definition, né? Que é um desafio, né? Porque até eu estava ontem eu dei uma outra palestra sobre um outro tema de internet das coisas, né? E um dos desafios de montar a demo é que usava vários tipos de recursos que não são padrões do Kubernetes, né? Que você ah, instala nele como componentes. Então, você tem que saber como construir, como interagir com esses componentes também, né, Renato? Vou até fazer uma pergunta, uma dúvida. Você falou de IoT, o pessoal usa bastante em IoT o K3S, né? Que é um cluster Kubernetes que é usado até mesmo para simulações, não é? Exatamente. Ontem eu dei uma palestra lá no Reactor da Microsoft demonstrando o IoT Operations, que é o novo ambiente de internet das coisas da Microsoft, que roda em cima de um dispositivo Arc Enable, né, que é do Azure Arc, que é um cluster Kubernetes. No meu caso, estava em cima do K3S. Está aqui do meu lado, a maquininha ali rodando o K3S, dentro dela está o Kubernetes e dentro dele está o Arc e os componentes do IoT Operations. Então, é bastante comum mesmo. Show. Legal. Então, aqui a ideia, basicamente, né, é você demonstrar esse conhecimento sobre a integração, né, Renato? A parte também de conhecimento sobre networking, né? Você tem que saber todos os componentes de configuração, né? Principalmente questão de ingress, né? A parte de cluster IP, né? Então, node port, tudo isso é bastante comum. E uma coisa que eu vi que também é importante, que cai nessa prova, a parte de network policies, que é você limitar a comunicação de rede entre os pods. Então, isso é uma coisa que às vezes passa um pouco batido, né? A gente não nem sempre usa em detalhes, mas é importante destacar. E a parte de monitoramento, né, Renato? Isso aí. E assim, pessoal, pelo que já foi falado dessas provas de Kubernetes, não tem, além desse vídeo que a gente mandou, tem outros vídeos, tem coisa em português, em inglês, né? Então tem bastante informação. Não é um negócio assim que, olha, eu vou abrir aqui o VS Code e coloco as extensões aqui e vou trabalhar fácil, né? E vou olhar aqui, por exemplo, o K9S, né, para ver o que está acontecendo. É modo texto que você vai usar, acho que o editor é o VI, né, Walter? Uhum, Então, é trabalhar do jeito mais raiz possível. Daí você pode até questionar, pô, mas no dia a dia, tal, tudo bem, no dia a dia não, mas assim, é feito para forçar você a realmente mostrar que você estudou, você aprendeu, você domina, né? exatamente. Principalmente assim, ele vai pedir para você, tanto no developer quanto aqui no administrator, tá? Ele vai pedir para você gerar arquivos, né? Gerar YAMLs. Então, lembra que você pode usar o kubectl no módulo dry run, né? E aí você consegue exportar o YAML, que é aquele comando, né? Por exemplo, dar um add, um apply, alguma coisa assim. Ele gera o YAML para você, ele exporta o YAML, e isso você pode usar na prova, tá? Sim.
E tem uma consulta também à documentação, se eu não estou enganado. O Patrick Mello até comentou que é liberado, né, a consulta à documentação oficial do Kubernetes. As provas de Azure também hoje em dia é liberado, mas é aquele tipo de coisa, né? Quando você começa a consultar, você meio que começa a duvidar um pouco do que você estudou, ficar em dúvida, até por conta da pressão, então você tem que saber dosar, né? Exatamente, você pode perder muito tempo e não conseguir terminar a prova. O Patrick até brincou, né? Fazer o treinamento e consultar a doc. Isso aí. E aí a próxima, essa aqui eu também, essa aqui é uma das que eu menos li e conheço, mas é a prova de security, com toda certeza não é fácil, né? A gente olha os tópicos, a distribuição de tópicos ali, né? Ela não só, né, valida muito dos componentes de segurança, que não é um tema fácil, né? Que já não é um tema fácil em qualquer área de tecnologia, mas dentro do Kubernetes ainda é mais desafiador, ainda pela questão do sistema distribuído, né? E ela também lida com como que você pode mitigar, né, os principais problemas de segurança que o Kubernetes está exposto, né? Um cluster Kubernetes pode estar exposto. Então, não é só conhecer aqui os componentes, né, com os componentes de segurança, mas também quais são as ameaças, como que você vai proteger a plataforma, né, compliance, frameworks de segurança. Então, talvez eu acho que é a prova mais difícil, não sei. O que que tu acha, Renato? Essa daí, a Associate, ainda tem uma mais avançada daí também, né? Uhum, Mas assim, ainda sendo uma prova Associate, eu pego aí, quem fez aí a SC 900 de Azure, né? Que é de segurança, que é o nível mais básico, né? Em Azure é chamado de Fundamentals. As provas de segurança, normalmente, mesmo as mais básicas, tendem a ser bem exigentes e em muitos casos você acha, ah, não, é uma prova básica, eu vou para gabaritar. E quando você vê, você passa raspando, né, Walter? exatamente. Não, não dá para subestimar nenhuma dessas provas, mesmo aquela que eu fiz, aquela introdutória, ela foi puxada, né? E outra coisa que eu também queria destacar é que as provas da CNCF, elas são pela PCI, elas não são pela Person View. Então, é uma experiência parecida, mas mais complexa, na minha opinião, que a Person View. Tá, eles foram mais críticos, mais chatos com o ambiente, com documentação, tu comprovar que você está sozinho, tive que, além de fotografar o ambiente, ainda tive que filmar, mostrar o Proctor, que é a pessoa que ficou me acompanhando durante a prova, pediu algumas mudanças na sala, eu já tinha escondido tudo, ele ainda pediu, ó, tira lixeiro, tira, sabe, coisas que estavam até longe do meu acesso, ele pediu para remover. É, principal dificuldade que eu tive foi fotografar o documento de identidade, a carteira de motorista, e na hora não estava legal. Bem na hora de começar a prova, eu tive que parar a prova. O Proctor entrou e falou: Eu vou cancelar a prova. Você tira a foto de novo, a gente começa de novo. Eu falei: Ah, perdi a prova. Falei: R$ 700 rasgados, né? Então, eu tento, sempre que possível, fazer certificação num, num centro autorizado, porque é meio chato, né? Essa questão de arruma aqui, mexe aqui, tira dali, né? Primeiro que é complicado, né? Você começa a mexer na casa, depois você vai ter o trabalho de rearrumar tudo naquele quarto. Um quarto, sala, onde você estiver. Depois, né? Você começa a se estressar, né? Que às vezes você acha, nossa, esse cara tá mais me provocando com isso do que realmente contribuindo, né? Enfim. Se eu puder fazer, se há opção de fazer num centro, se dá algum problema, cai energia, passa um infeliz falando.
o centro que justifique e deixe você fazer de novo a prova, né, Walter? É, exatamente. Esse acho que é um dos maiores desafios. Você precisa ter um ambiente em casa silencioso e ninguém de jeito nenhum pode entrar na sala onde você está, tá? Então, não na prova aqui da CNCF, mas em provas da Microsoft e da AWS, não pode ter segundo monitor. Até uma vez, eu lembro qual foi a última prova que eu fiz isso. Eu esqueci, eu usei o computador da minha esposa, que é um desktop, que fica na sala de. A minha sala de provas é a sala dela de estudo. E aí eu deixei conectado isso aqui, ó, um adaptadorzinho DisplayPort para HDMI, só que não tinha um monitor atrás. Só que aí o Windows reconhece isso aqui como um monitor plugado. O Proctor me fez eu virar a sala até eu descobrir que era isso e desligar. Para explicar para ele que não, eu não tenho um segundo monitor. E eu filmava, filmava, filmava. Não, é tipo assim, aí vai também um pouco da barreira cultural, né? Quem já teve contato com o pessoal da Índia em suporte técnico, eu tive um problema recente, um produto da Microsoft, daí a equipe técnica aqui do Brasil daí confirmou para gente que era aquele problema. Mas antes a gente caiu lá com o pessoal da Índia. E assim, é aquele script, o cara não, assim, não tem flexibilidade para pensar diferente, né? O suporte nível um nível 2 às vezes realmente é complicado. Quer puxar essa aí, Renato? Vai lá. Beleza. Então, pessoal, essa é a Z204, né? É a Azure Developer. Essa certificação aí, ela é bastante procurada, principalmente com quem trabalha em desenvolvimento. Eu não sei se hoje já é possível fazer ela em Java. Eu sei que quando eu fiz a prova, você tinha como opções fazer ela em C Sharp ou Python. Saberia responder, Walter? Eu acho que ainda tá C Sharp e Python. Acho que ainda tá os dois Tá? ainda. Porque tem alguns roteiros de estudo da Microsoft que aparece Java, mas eu fiquei na dúvida. E daí, pessoal, fica a dica aí. Se você é um cara de .NET, preste atenção, né? Porque eu já vi pessoas de .NET falar que escolheram errado Python e não tem volta, né? Começou Não, a prova, começou a já prova. era. Exatamente. Então, É, enfim, pessoal, tem esse cuidado, mas vai pedir coisa de ARM para você de Azure CLI. Então, você vai ter aí uma visão geral aí de Azure e focando aí no assunto containers e Kubernetes, vai cair sobre Azure Container Registry, Container Instance, Container Apps, AKS, que é o Azure Kubernetes Service, né? O pessoal aí comentou que fizeram algumas coisas. O Pablo falou que não deixaram fazer uma prova porque não tinha um microfone próximo do computador, adiaram ela. É de lascar essas coisas, né? é. E a Alessio perguntou: essa é aquela que faz parte do DevOps, né? Acho que eu fiz essa prova. Sim, a gente vai falar aí no próximo slide exatamente sobre a parte de DevOps de Azure e você precisa ou ter essa ou ter a Z104, né, que é uma prova focada em infra. A gente até colocou provas que a gente já fez ou começou a estudar, né, Walter? Mas Uhum. assim, a 104, se você é um cara de infra e fala, eu tenho que tirar a prova de DevOps também, você pode fazer ela no lugar da 204 e daí fazer a prova lá para ter o título lá de DevOps Engineer. E o Alessio até comentou que caiu bastante código. Essa prova, ela capricha, né? É o maior Princi- desafio. Pode falar, Renato. Principalmente quando o pessoal não é de desenvolvimento, porque eu vejo muitas vezes o pessoal de infra, né, de DevOps fazendo ela, porque acaba tendo que conhecer, né? E essa parte de código pode pegar um pouco, né? Um dos desafios, quando eu fiz essa prova, é que cai muita coisa do SDK do Azure. Então, cai muita questão.
perguntando detalhes da sintaxe dos métodos do SDK. Eu sou contra isso, mas não E sou eu eu que acho faço a prova. uma bobagem, né? Porque, e assim, a gente mesmo às vezes erra por não lembrar de tudo. Claro, sim. Então, assim, esse esteja muito, assim, é muito legal o caminho do learn dessa prova aqui, porque ele te deixa praticar bastante. Então, se você está se preparando para ela, faça isso, né? E por que que a gente incluiu aqui? A gente está falando de Kubernetes, né? Porque a gente não pode esquecer que no AKS, né? Além de, obviamente, como o Renato falou, a integração com o Container Registry, o Azure Container Registry, a gente pode utilizar, né, container serverless através do container instance dentro do AKS. Então, então é natural, né? Que você precisa conhecer um pouquinho. E aparece bastante do Container Apps, né, Renato? Que é uma abstração da Microsoft em cima de um cluster Kubernetes, né? É um facilitador, mas que também é muito importante você conhecer os conceitos básicos do Kubernetes por conta do Queda, né? Sim. A gente vai falar sobre queda aí mais adiante, né? Eu quase nunca falei de queda aqui nos eventos, né? Então, mais uma vez a gente fala. Show. Vai lá. Essa próxima aqui eu acho que tu tem que puxar. Essa aqui eu não tenho. Pessoal, DevOps Engineer, a gente até comentou aí, teve o pessoal aí que comentou que tem mais vivência com infra, o caso do Bruno, né? Bruno, acho que vale você, inclusive, né? Eu vou atualizar aí o slide, pessoal, vacilo meu, é a Z204 ou a Z104, tá? Com esse, eu já corrijo aí, já subo no GitHub, né? Mas assim, o badge, né, de DevOps Engineer, você vai precisar da 204 ou 104 Não, e tá da, certo. não, tá 305 aí. A 204 ou a A 104. Z104, aí Ah, já tá arrumo aqui. 305. Pronto, já Mas tá certo agora. que acontece? E depois você faz a Z400. Na prática, o principal aí é a Z400, né? Além dessas outras de pré-requisito. E assim, acho que 70% da prova vai ser GitHub Actions e Azure DevOps. Mesmo quem não trabalha com Azure acaba aí, em muitos casos tendo vivência com Azure DevOps, com GitHub Actions, então dá para você estudar bem aí. Você tem aquela parte de minutos, 1.800 minutos para build no Azure DevOps por mês, 2.000 minutos para build no GitHub Actions, então dá para você entender bem aí. E o que é legal, pessoal, vai cair várias coisas aí sobre containers e Kubernetes, embora não seja o foco principal da prova. E além disso, pessoal, é, pode estar caindo aí sobre Terraform. Eu lembro de ter feito a prova, caiu questão sobre Datadog. Putz, mas eu não sou um especialista em Datadog. Vê alguns vídeos de overview do Datadog, tenta ler um pouco. Pode ser que perguntem alguma coisa da Dynatrace, que assim, por quê? A prova fala também sobre observabilidade, sobre instrumentação, mas assim, se ela pedir alguma coisa mais específica sobre isso, ela vai pedir sobre Azure Monitor, sobre Application Insights, mas você ter uma noção dessas soluções de mercado, Datadog, New Relic, Dynatrace, ter uma noção de Grafana, saber o que o OpenTelemetry faz é útil, porque pode ser que caia alguma coisa. Vocês podem ver que, olha, estratégia de instrumentação 5 a 10% não é a coisa mais cobrada, mas cai uma, duas, três, quatro questões, você sabe, de repente, questões mais difíceis que porventura você erra, essas outras compensam aí o peso final, né? Dá uma dica aqui, Renato. Cai para você interpretar o script de pipeline ou construir aquelas de arrastar, assim, completar buraquinho? Pode ser que caia até um lab para montar isso, viu? Tem lab nessa prova?
eu sou o cara que tem um X nas costas nessas provas da Microsoft. Para ninguém cai lab, toda prova que eu faço da Microsoft cai lá 10 labs, né? Aham, Então é uma subscription temporária. Não caiu para mim fazer pipeline na prova, mas eu tive que configurar várias coisas de application sites, né? Daí eu falei, tá para mim esses labs, né? aham, Então, eu diria que metade dos labs foi configurar coisas no application sites e metade foi montar ARM template, né? uhum. Ó, o Diego, Diego, eu sou zarado mesmo. Para você teve 8 labs, para mim teve 10, cara. É perseguição isso. Enfim, Caraca. Por isso que eu não ma- fiz essa aqui ainda. mas enfim, a prova 50 a 55% é pipeline, pessoal. Essa parte de processo de comunicações vai cair teoria sobre DevOps, SRE, então estudar também é útil, porque você precisa ter noção aí de metodologia para trabalhar, mas assim, o principal aí, o que você vai gastar mais tempo para ter sucesso na prova é fazendo as coisas rodarem no Azure DevOps e no GitHub Actions, ok? Show. E aqui tem outra que eu também fiz, né? Renovei ela esse ano já, que é a Solutions Architect Expert, né? E aí a ideia aqui é que você também precisa fazer uma trilha, então você tem que ter. Eu fiz essa prova quando era duas provas, tinha que passar na 104, depois na 301 e na 302. Aí eu perdi, não renovei e tive que fazer a 305 de novo, né? Para ter certeza. Dá Então, agonia isso, hein? foram dias difíceis. Então, assim, é uma das poucas provas que tá lá no material da Microsoft que cai sobre o AKS, tá? Então, tá lá escrito que vai cair, tá? Então, assim, é uma prova que você vai ter que conhecer de novo, né? Os conhecimentos básicos, porque ela é uma prova teórica, ela não tem laboratório, tá? Mas você vai ter que ter uma noção de o que que é um Kubernetes, né? Então, toda a parte de todos os componentes do Kubernetes você tem que saber o que é, né? A parte de horizontal autoscaler, vertical autoscaler, a parte de você fazer escalabilidade do cluster, né? A parte de atualização do AKS, certo? Dentro do próprio do cluster, né? Através da interface do portal, da CLI, volume, armazenamento, os três tipos de integração de redes que o AKS tem. Então, o AKS trabalha com três tipos diferentes de integração com a VNet, load balancer, ingress, tá? Compatibilidade com imagens Docker, com Azure Container Registry. Então, não vai cair questões práticas, mas as questões teóricas vão te testar para ver se você tem conhecimento de uso do AKS, tá? E é uma prova, né, Renato, que cai muito questões extensas, questões que são casos, né? Tem muito disso nessa prova. São casos, situações de uma empresa, e aí você, como arquiteto de soluções, tem que indicar qual é a melhor solução. Então, às vezes é mais legal quando cai uma questão de decoreba do AKS do que quando cai um caso, porque o caso são 5, 6 telas que você tem que ler tudo, entender e aí começar a responder. Então, perde muito tempo, né? Você tem que ficar voltando toda hora, né, Uhum. nos cases, porque é muita informação, daí você fala, tá falando disso agora, deixa eu ver tal parte do case. E o problema das questões dos cases também é que em muitos casos vai ter respostas que são válidas, né? Mas daí vai ter alguma situação, eu quero priorizar aqui capacidade computacional. Você vai colocar isso numa camada mais cara. Eu quero economia. Você vai usar uma camada mais barata, né? Então, são coisas que você acaba tendo que ter a noção, né, a fundo de algum serviço. E assim, pessoal, embora a gente tenha falado só de Kubernetes comentando essa prova, vai cair dados, vai cair infra, vai cair desenvolvimento, vai cair DevOps.
e já está caindo coisas de analytics barra machine learning. Então, não está oficialmente ainda, mas pode ser que no futuro você veja aí também a OpenAI aí pro meio dessa prova, né? É um assunto que o pessoal tem falado pouco, né? Inteligência artificial, né, Renato? Fala-se pouco. Sim. Ah, o Diego Moraes perguntou se cai Databricks. Pode cair, viu, Diego? Aí Soluções de você, dados. aí acontece também uma situação, até nas lives que a gente faz, às vezes, certificação, todo mundo que estudou ou mesmo chegou e fez a prova, acaba falando que é o seguinte: você vai fazer a prova, pô, o que você domina, desenvolvimento, você vai bem. Em outras áreas, pode ser que você não vá tão bem, mas assim, você conhecer vai ser útil para o seu trabalho, principalmente se você trabalha aí com arquitetura, né? E vai ser útil também para você passar na prova, né? Exatamente. E agora, mudando de lado, mudando para o outro mundo, né? Eu Falando um não fiz pouquinho. essas aí, eu só vou acompanhar mesmo. Isso, mas vamos lá. Mas você fez uma que é muito importante, que é a Cloud Practitioner, né? A Cloud Practitioner não fala de Sim. Kubernetes, né? Mas Pode ela ser é, que ela peça alguma coisa lá, é mencione o EKS lá, o Elastic Kubernetes Service, né? isso. Mas assim, a prova que realmente vai falar um pouquinho de Kubernetes e de EKS, no caso, né? É a Solutions Architect Associate. Eu estava dando essa aula há poucas horas atrás. Então, assim, nesse caso aqui da Solutions Architect Associate, você tem que ter noção da nomenclatura dos componentes do Kubernetes. Não vai cair questões extremamente complexas, né? Mas você tem que ter uma noção, tá? Da, de o que é o Kubernetes dentro da AWS, tá? Como que é o EKS, como que ele funciona, tá? Agora, essa daqui, que eu fiz ano passado também, essa é pesada. Essa aqui foi a prova mais difícil que eu fiz da AWS até hoje, que é a Solutions Architect Professional, tá? 75 perguntas, 3 horas de prova, 75 perguntas de textão desse tamanho, para você ler e responder, tá? E de novo, né? Aqui vai aparecer. É uma prova que te exige muito, porque ela é muito ampla, né? Ela é a Solutions Architect Associate inteira, ela é uma boa parte da SysOps inteira, é uma boa parte da Developer no AWS, então ela pega tudo isso e ainda amplia mais o escopo da Solutions Architect, né? Então, pode pedir também uma visão geral do que é o EKS, como que ele funciona, né? Lembrar do Elastic Container Registry, que é o registry da AWS para containers, né? Que mais que eu lembro que apareceu? Mas é assim, aparece, tá lá no guia de prova, né? Então você precisa. E uma dica, né, no caso da AWS, é que não para essa prova aqui, na Professional você tem que ter experiência, mas na Associate, uma coisa que eu sempre indico para os meus alunos é eu não tive tempo de estudar ou de ir a fundo, né, num determinado serviço da AWS. Lembra que a AWS tem uma página de FAQ. Para cada produto, ela tem uma página de FAQ. Então, você, pelo menos, ler a página de FAQ, né, e ter uma noção do que o serviço faz, já ajuda bastante, tá? Agora aqui não. Aqui você tem que ter um pouquinho de experiência, você tem que ter usado o produto, lembrar que existe uma distribuição de Kubernetes mantida, uma distro de Kubernetes mantida pela AWS, que você pode usar o EKS Anywhere. Então, tem que ter um pouquinho de vivência, né? Lembrar do EKS CTL, que você tem uma linha de comando própria da AWS para poder te ajudar na manutenção do cluster. Então, o Diego falou ali dos guides, né, da AWS, dos user guides, né, ou white papers. Também é uma fonte de conhecimento muito importante, né, Diego, para as provas da AWS. Então, é uma prova legal, tá? E tem o curso do EKS, né? Não tem prova do EKS, mas tem um curso
ah, oficial do EKS para você, quem quiser entrar em detalhes desse mundo aqui, também é possível. Show de bola. Vai lá, Renato, agora é contigo. Pessoal, para finalizar, a gente vai dar uma passada bem rápida aí, porque já está nos minutos finais aí da palestra, né? Mas tem muita coisa gratuita da Linux Foundation, assim como dando uma pesquisada esses dias, eu descobri também, né? Depois, num segundo momento, a gente pode voltar a falar sobre isso. Tem bastante coisa da Cisco e da própria IBM, né? Além da Microsoft com os, putz, me fugiu o nome, os Applied Skills, né? Applied Skills, isso. Walter. Mas, Isso. enfim, tem muita coisa gratuita que vai valer como se fosse uma certificação mais básica. Vai ter um badge lá que dá para você compartilhar no LinkedIn, que dá para você pegar daí e eventualmente emitir um certificado, né? Pode ser que como atividade complementar isso compense. Então, estou até mandando aí o link do catálogo aí da Linux Foundation, mas vai ter aqui esse Introduction to Kubernetes, então vai pegar aí elementos básicos de um cluster, vai chegar mesmo a falar de autenticação, RBAC, sobre inglês, então vale a pena um treinamento básico, pessoal, conhecer aí o mínimo de Kubernetes, ainda conseguir aí um badge, aí, um certificado, vai ajudar bastante a vida de vocês. O próximo aqui, pessoal, é o Queda, né? O Queda aqui que acontece. Já teve palestras aqui no evento, inclusive que o Walter participou junto comigo. Tem vídeo no canal do YouTube, né? Lá no canal do Atinet, que a gente sempre faz lives, vai ter a gente falando sobre queda, né? E na segunda-feira, para variar, alguma demo que eu estiver fazendo lá no evento de Kubernetes, lá na live que vai ser 21 horas, provavelmente vou falar também sobre queda aí em algum momento. Eu vou até mandar o link aí de novo aí para vocês do Meetup, pessoal. Então se inscrevam aí. O Keda, pessoal, é um projeto Cloud Native para você escalar aplicações, né, com base em métricas customizadas. Alguém pode falar, mas o HPA você consegue escalar aplicações? Consegue, mas são poucas métricas, né, basicamente relacionadas a consumo de CPU e memória. Se você precisa escalar com base num volume de registros que você tem que processar de um banco, você tem que escalar com base numa métrica do Prometheus, escalar com base no volume de mensagens que chegam no RabbitMQ ou no Kafka, você vai precisar usar o Queda. Então, vale bastante a pena, pessoal. É um treinamento rápido aí, você vai conseguir aí um badge aí de certificação, ok? OpenTelemetry também já falamos aqui, pessoal. OpenTelemetry, desde o começo aí, a gente, até mesmo na Z400, pode ser que caia alguma coisa sobre OpenTelemetry, pessoal, porque tem um módulo lá da prova que é sobre observabilidade e instrumentação. É um treinamento um pouco mais longo, mas vale a pena fazer. Tem atividades práticas, pessoal. Então você vai aprender aí um mínimo aí que você precisa conhecer sobre OpenTelemetry, que também é um projeto Cloud Native, ok? O pessoal perguntou mais cedo aí sobre Istio, que caía até na Associate que você fez da CNCF, né, Walter? Uhum, uhum, Eu acho que ele não pede um conhecimento avançado de Istio, mas de repente eu acho que é válido você fazer esse treinamento básico. É um treinamento básico extenso, em 20 a 25 horas, né? Você vai aprender sobre Service Mesh, comunicação entre microserviços, então tende a ser bem útil aí essa iniciativa também. Beleza? uhum. E daí, pessoal, para fechar, né? Pode ser que vocês já trabalhem com Kubernetes, daí tem aí
o conceito de GitOps, que é você atualizar definições de objetos, estruturas do Kubernetes num repo, e isso já ser responsável por disparar, né, atualizações no seu cluster, né? Então, basicamente, GitOps é isso. E esse treinamento básico aí, pessoal, vocês vão ter acesso e vão ver bastante aí ser falado sobre o FluxCD e sobre o Argo CD, ok? Então vale a pena fazer também, vocês vão conhecer aí dois projetos Cloud Native e vão ter uma noção, mas essa parte GitOps aí está crescendo bastante e com certeza vocês vão reparar que o que vocês estão estudando aí é só o começo, é só a ponta do iceberg, beleza? Acho que é isso. Deixa eu mandar novamente aí o link, pessoal, do GitHub para vocês, né? Quem puder dar um start aí apoiando aí, dê uma forcinha aí para gente, pessoal. Então tá aqui. E é isso. Obrigadão aí, pessoal. Valeu pela participação de todos.